Deus fez o homem em sua imagem e semelhança. Deus prometeu a Noé: estou fazendo uma aliança com você e com seus descendentes. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Esta promessa será selada com um arco no céu. Sempre que chover, você e eu veremos o arco-íris, e eu me lembrarei do que prometi. Muito tempo depois do dilúvio, quando todo mundo ainda falava a mesma língua, muitas pessoas foram habitar nas planícies do Oriente. Certo dia, eles decidiram o seguinte: vamos construir uma cidade em uma torre. Seremos famosos e não nos separaremos uns dos outros. Isso foi uma desobediência direta às ordens de Deus para que se espalhassem e povoassem a terra. Além do mais, a torre que planejavam construir seria um lugar de adoração ao sol, lua e às estrelas. Eles decidiram adorar a criação e não o Criador. Deus viu a cidade e a torre que estava sendo construída e disse: o povo é um só, e todos falam a mesma língua. Assim podem fazer tudo o que quiserem. Vamos descer e confundir suas palavras. Assim um não vai entender o que o outro está dizendo. E foi o que o Senhor fez. E a construção parou. Aquela cidade recebeu o nome de Babel, que significa confusão, pois foi ali que Deus criou diferentes idiomas, obrigando o povo a se espalhar pela terra. Cerca de 400 anos depois do dilúvio, Deus apareceu a um homem chamado Abrão, que vivia no Oriente Médio, na cidade de Ur. Deus lhe disse: deixe seu país e sua família e vá para um lugar que vou lhe mostrar. Farei de você uma grande nação, e seu nome será muito conhecido. Quem o abençoar também será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você. E Abrão partiu, como o Senhor havia mandado, e chegou ao lugar chamado Canaã. Deus apareceu mais uma vez a Abraão e disse-lhe: esta terra será de seus descendentes. Olhe para o céu e veja se você pode contar as estrelas. Também será impossível contar o número de seus descendentes. Embora Abrão e Sarai, sua esposa, não tivessem filhos, ele acreditou em Deus. Abrão era uma pessoa de fé e por isso Deus o considerou um homem justo. Abrão perguntou: Senhor Deus, como posso ter certeza de que esta terra será minha? Deus respondeu: vai acontecer o seguinte: seus descendentes viverão 400 anos num país estrangeiro, onde serão maltratados e escravizados. Porém, mais tarde, eu julgarei aquele país. Só na 4ª geração é que seus descendentes ficarão livres. Quando saírem daquela terra e voltarem para cá, trarão consigo uma grande fortuna. Mas Sarai, esposa de Abrão, nunca pôde ter filhos e já era idosa. Então ela conversou com Abrão: peço-lhe que tenha filhos com Agar, minha escrava egípcia, pois eles serão considerados meus filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai. Embora amasse a Deus, Abrão errou em não acreditar que o Senhor lhe daria um filho com sua esposa. O filho de Abrão e Agar foi chamado de Ismael. 13 anos depois, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu de novo e disse: eu sou o Deus poderoso, ande na minha presença. Estou mudando seu nome para Abraão, que significa pai de multitudes, e o nome de sua esposa será mudado para Sara, que significa princesa. Abençoarei sua esposa e ela terá um filho seu, que será mãe de nações. Então Abraão implorou ao Senhor: que Ismael viva diante de ti. Deus lhe respondeu: atenderei seu pedido e abençoarei Ismael. Multiplicarei os descendentes dele e farei dele uma grande nação. Deus cumpriu sua promessa a Abraão, pois Ismael deu origem aos países árabes. Deus continuou: mas será com o filho de Sara e com os descendentes dele que farei uma aliança eterna.
Algum tempo depois, Sara deu luz a um filho que foi chamado de Isaque. Quando Isaque já era grande, o Senhor pediu que Abraão provasse quanto o amava. Deus o chamou. Abraão, estou aqui. Ele respondeu. Deus lhe ordenou: pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Eu indicarei o monte onde você deverá sacrificar Isaque como oferta queimada. No dia seguinte, bem cedo, Abraão levantou-se e chamou Isaque, como Deus lhe havia ordenado, e partiram. No terceiro dia de caminhada, Abraão olhou adiante e viu o lugar indicado pelo Senhor. E pegou a lenha do sacrifício e deu-a para Isaque carregar. Abraão pegou uma tocha, uma faca, e os dois subiram ao monte juntos. Isaque perguntou: pai, nós temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu: meu filho, Deus proverá um cordeiro para a oferta queimada. Os dois subiram até o lugar indicado por Deus. Abraão construiu um altar e arrumou a lenha. Depois amarrou Isaque e o deitou sobre a lenha no altar. A seguir, Abraão pegou a faca e preparou-se para matar o filho. Neste exato momento, um anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Ele respondeu. O Senhor disse: não faça nada a Isaque. Agora tenho certeza que você me ama acima de tudo, pois não poupou seu único filho. Abraão levantou a cabeça e, olhando para trás, viu um carneiro com chifres presos numa moita. Abraão pegou o animal e o sacrificou em lugar de seu filho. A Bíblia diz que Abraão sabia que Deus cumpriria as suas promessas em relação a Isaque, nem que fosse preciso ressuscitá-lo dos mortos. Porque Abraão tinha fé em Deus, o Senhor lhe prometeu: vou abençoar muito você. Seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas do céu. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de seu filho, porque você me obedeceu. Abraão ficou muito alegre, pois entendeu que o Salvador, prometido há muito tempo lá no jardim, seria descendente dele. O teste que Deus fez com Abraão também ilustrou como Deus, o Pai Celeste, um dia ofereceria seu único e amado filho em sacrifício a favor do mundo todo. Mais tarde, Isaque se casou e teve filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Mais tarde, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e ele foi escolhido para dar continuação à descendência prometida. Jacó teve 12 filhos. Um deles, José, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Mas a providência divina fez com que ele se tornasse governador do Egito, e José trabalhou ao lado do poderoso faraó. José era um homem de Deus e perdoou seus irmãos. Quando houve uma grande fome no mundo, ele chamou todos os seus parentes para morarem no Egito. Assim, 70 descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, conhecidos como os filhos de Israel, mudaram-se para o Egito, onde mais tarde seriam escravizados, exatamente como Deus havia dito a Abraão. Os filhos de Israel tiveram muitos filhos e povoaram o Egito. Mas outro faraó, que não tinha conhecido José, começou a ficar preocupado e foi conversar com seu povo. Olhem, os filhos de Israel, esses hebreus, são mais numerosos que nós. Precisamos ficar atentos. Se permitirmos que continuem a se multiplicar, eles poderão se juntar ao inimigo e lutar contra nós, caso entremos numa guerra. Os egípcios então decidiram escravizar os hebreus. Os feitores cruéis sobrecarregaram os filhos de Israel com um trabalho muito pesado. No entanto, quanto mais maltratados, mais o povo crescia. O faraó então chamou as parteiras dos hebreus e deu-lhes uma ordem: quando as hebreias tiverem meninas, deixem as crianças viverem. Porém,